Seja bem-vindo a mais uma Entre Linhas. A gente vai começar a falar hoje sobre como escolher os personagens. Bom, eu alterei um pouquinho a ordem. Semana passada eu falei sobre como eu dividir as cenas. Geralmente eu escolho os meus personagens antes mesmo de definir os pontos de conflito, solução e etc. Até no meu próprio método eu ensino isso. Mas como boa parte da Ribbon já estava pronta, eu pensei, deixa eu mostrar primeiro esses elementos, que é a maior dúvida da galera, e depois eu falo sobre os personagens. Até interessante pra você ver que eu precisei escolher os personagens sim antes, porque como você viu no episódio passado de Entre Linhas, quando eu fui dividir as cenas, né, as cenas, os capítulos do livro, da história, eu usei de estratégia, isso foi estratégia opção minha, fazer com que cada capítulo contasse a história de um personagem. Na verdade, de dois em dois capítulos a gente falava de um dos personagens principais, um dos recrutados principais. Dois, né? Não os recrutados, desculpa, eu tô me embolando, olha só de falar sobre os recrutados. Por quê? Foi opção minha e também porque eu sabia que os meus capítulos seriam curtos, porque eu queria fazer uma coisa que lembrasse um pouco o mangá. Claro que não vai ter nada ilustrado, infelizmente eu não sei ilustrar. Entretanto, o mangá a gente tem aquela leitura que é mais rápida, não tem tanto texto, tem muito mais desenho, mais ação, e eu também queria trazer então capítulos curtos, mas que eu pudesse focar nisso, para que, eu expliquei isso no último episódio, para que as pessoas meio que escolhessem o personagem como avatar e embarcasse nessa história já tendo um vínculo com algum desses personagens, que ele já escolhesse o personagem preferido. E quando a ação começasse, o enredo, a história inteira começasse de uma forma um pouco mais intensa, ele já tivesse o seu preferido, digamos assim. E não que ele escolhesse à medida que a história ia sendo contada, e tudo tem um porquê, tudo tem uma estratégia. Sempre falo isso e vou falar mais de uma vez. Não importa se de repente você usa de alguma artimanha que as pessoas falem assim: não, mas isso não é comum, porque o padrão não é usar assim. Cara, você faz a sua história desde que aquilo tenha um propósito, tenha uma estratégia por trás, você saiba o que você estiver fazendo, beleza? Tudo é possível se tiver um propósito e um porquê daquilo dele estar existindo daquela maneira. O personagem pode abençoar e amaldiçoar a sua história, é isso mesmo. De nada adianta você ter a sua boa ideia, de nada adianta você ter um enredo super bacana, seus pontos lá bem definidos, e se os seus personagens são um lixo. Nossa, eu tô sendo bem exagerada, mas o que eu quero dizer sobre o personagem ser um lixo? Não necessariamente que eles vão ser. Personagens vazios são personagens ruins. Eu vou levantar aqui nesse vídeo alguns pontos do que eu acho que o personagem precisa ter para cada história, tá? E aí eu vou entrar bem na questão de ficção e fantasia e do nosso universo nerd otaku e vamos falar também sobre poderes. Porque tem algo também importante nisso. Cada ponto que você escolhe do seu personagem é importante, vai fazer com que as pessoas gostem ou não dele, e a gente vai discutir sobre isso aqui. E eu vou dar exemplos do como eu escolhi um dos personagens principais, que é um dos recrutados de Reborn. Só recapitulando, o que eu já mostrei em entrelinhas até aqui. Eu já mostrei como eu faço minha boa ideia, né? A ideia central, na verdade, no caso do Reborn, eu peguei a ideia de Naruto, né? Até porque é uma fanfic, peguei a ideia de Naruto e recriei com os mesmos personagens e poderes, por isso que é uma fanfic, eu não posso dizer que é uma história original. Entretanto, todo o enredo é uma história completamente diferente, mas como eu peguei e queria sim fazer essa referência direta a Naruto, ela é uma fanfic e não pode ser considerada uma história original, mas tá tudo bem. Também eu mostrei pra você como que eu faço os meus pontos principais da história, que é o início, meio e fim, como eu defino isso antes mesmo de começar a escrever, como eu faço para dividir os capítulos, que foi o que a gente viu no Entre Linhas, e hoje eu vou dizer quais são as coisas que eu levanto para escolher os meus personagens. Primeiro, nome do personagem, gente, não dá para ser qualquer nome, principalmente no Ribbon. Eu tinha um desafio aí grande, porque é uma história que se passa na Ásia. Eu tenho China e Japão aí, propriamente para falar. Nós sabemos que Naruto, principalmente, usa nomes, em sua maioria, que são nomes japoneses. Mas se a gente for pegar, por exemplo, Shingeki no Kyojin, eles usam muitos nomes que são de origem alemã. Mas eles usam ele também, mas porque faz parte do contexto dele. Então, quando você for escolher o nome do seu personagem, preste atenção no contexto em que ele está inserido. Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, para caso você não saiba, ele é uma história baseada e inspirada no Muro de Berlim. Isso não sou eu que estou dizendo ou tirei da minha cabeça. Isso foram reportagens que eu vi que fizeram com o próprio autor da obra. Na verdade, foi a inspiração, foi o Mundo de Berlim. Você pode ver que muitos personagens têm, sim, características de origem alemã. Os nomes também, as músicas, tudo aquilo dali tá presente. Até mesmo agora, num segundo momento, eles fazem muita
alusão à questão da perseguição judaica, quando eles falam da perseguição dos eudianos com os marleanos, os marleanos com os eudianos, e toda aquela briga ali de submeterem à guerra e etc., que são um povo que deveria ter respeito e tal. Então, tudo aquilo ali se baseia sim nessa história e a gente tem os nomes ali. E não faria sentido também para minha história eu colocar nomes que não fossem asiáticos dessas nacionalidades que eu tô usando. Nem todos os personagens são da Ásia. Então, existem personagens franceses, tem personagens que são daqui da América do Sul, tem personagens que são americanos e cada um recebeu um nome que seria comum à sua nacionalidade. Para mim, não faria sentido eu colocar um nome de origem japonesa numa pessoa que nasceu na França, por exemplo. Óbvio que eu teria que explicar que de repente ela tem alguma nacionalidade, ela tem alguma descendência, mas o que não era o caso, então para mim não faria sentido. Outra coisa que também não faz sentido é você criar nomes do nada. Por exemplo, se eu sei que a nacionalidade onde minha história se passa é na Ásia, não adianta eu chegar e querer juntar nomes só porque eu ouvi falar ou acho que é interessante. Se de repente não tem tradução nenhuma, aquele nome nem existe. Ah, mas as pessoas que vão ler são as pessoas daqui, não são as pessoas de lá, então elas não vão saber, a pessoa daqui não vai saber. Por mais que a gente não saiba, a gente sente que tem alguma coisa errada ali com aquele nome, que aquele nome não tá fazendo muito sentido. Mesmo que a gente não saiba a língua, alguma coisa na gente fica assim, nossa, mas que tipo de nome é esse? Nomes e sobrenomes. A melhor maneira de você procurar isso é você assistir filmes, pegar de filmes, livros e etc., histórias dessa nacionalidade, ou outras histórias que você também que já abordou essa nacionalidade, e principalmente sites de nomes para bebês. Gente, a coisa mais simples é você procurar lá. Procurar também sites sobre imigrantes, aí você vê os nomes e os sobrenomes também são importantes para você ver quais são os sobrenomes mais comuns, quais são os sobrenomes que migraram e etc. E aí você consegue ter ideias ali de sobrenomes reais, de nomes que façam pelo menos algum sentido. Seria a mesma coisa que alguém lá de fora que não conhece a língua portuguesa faça assim: ah, eu vou juntar esses fonemas aqui e vou criar o nome de Jocelyne. A Jocelyne é um nome, pode ser que alguém tenha esse nome aí, nada contra. Mas assim, é um nome, é um nome. Mas aí você pensa assim, cara, que nome é esse, entendeu? Para eles talvez também soe estranho, pra gente vai soar pior ainda. Então por que não correr atrás de um nome que realmente faça sentido? Vejo muitas histórias aí que às vezes as pessoas mandam pra mim. Não é o tipo de coisa que eu fico corrigindo direto, porque eu acho que cada um tem liberdade para fazer isso, mas aqui, como eu tô dando uma aula e contando como eu faço, eu acho importante você ter isso anotado. Alguns nomes, principalmente em inglês, que são os nomes que as pessoas misturam letras e palavras e que elas mesmas não conseguem pronunciar e você fica tipo, o quê? Isso ajuda a. Ajuda não, isso atrapalha a pessoa criar conexão com o personagem. Imagina um personagem que você nem consegue pronunciar o nome. Como que você vai gravar ele ali? Se tem uma coisa que eu aprendi muito assistindo o anime Gintama, sim, assistindo anime a gente aprende muita coisa. É alguns truques que o próprio pessoal da Jump usa para que os seus personagens, seus protagonistas se destaquem. E alguns deles é justamente usar nomes que são familiares. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, de Naruto. Naruto é uma comida, para quem não sabe, uma comida asiática muito simples, como uma pasta de peixe prensada, algo mais ou menos parecido com o cani que a gente come aqui no Brasil, para quem já comeu, que é uma carne de siri prensada. E é uma coisa muito comum, uma coisa que tá na boca do povo, é popular e tal. Fora algumas características também, mas sobre características a gente vai falar já já. Falando sobre características físicas, então, dos personagens, eu falei já já, mas já era o próximo tópico, porque eu não tinha lido antes na lista, mas enfim. Falando sobre características dos personagens, mais uma vez o anime Gintama aí entra para dar uma aula sobre como as características dos personagens, principalmente dos protagonistas, precisam ser marcantes. Não só característica física, no Gintama eles falam que para fazer os protagonistas da Jump, né, ou que isso aqui é a Jump, para quem não sabe, é a principal publicadora de mangás, os maiores sucessos são da Jump, etc. One Piece, Naruto, o próprio Gintama, entre outros, são da Jump. E aí é uma revista semanal que eles lançam capítulos de mangá lá. Uma das coisas que ele fala é que o protagonista precisa ter uma característica. Tanto se você for para pensar, todo protagonista marcante ele tem uma característica que a gente consegue identificar ele só pela silhueta dele. É um cabelo desarrumado, é uma pose que ele sempre faz, a roupa dele que na sombra fica um tipo de modelo. É um personagem que se você colocar a sombra dele, né, a silhueta, você consegue identificar.
Isso é importante. E é importante que seus personagens também tenham esse tipo de característica. Os meus personagens eu escolhi que tivessem características que marcassem muito a descendência deles, ou seja, de quem eles descenderam, entre aspas. Como eu falei, eu uso meio ali que não é que eles descenderam diretamente da pessoa, mas eles foram células embrionadas, usadas com as células dos personagens lá de Naruto. Então, eles têm a descendência genética, não necessariamente a linhagem. Eles não são filhos dos filhos daquela pessoa. Que é, querendo ou não, né, acaba sendo carregando essa descendência genética e celular e que vem os poderes juntos. Eu dei sim características marcantes desses personagens que a gente conhece de Naruto para esses personagens atuais de Ribbon, para que tivesse essa conexão e que a pessoa, ao ler a característica, ao imaginar esse personagem também tivesse uma lembrança. Não que imaginasse exatamente o personagem que ele foi baseado em Naruto, mas que tivesse a lembrança desse personagem. Então, por isso que as características também são importantes. Um outro exemplo é uma protagonista minha de uma light novel que eu tô escrevendo, que é Yuro no Sekai, ou Reino da Noite, que é a rainha Margot. Ela é uma das personagens principais. Vilão, mocinho, a gente só vai descobrir com o tempo, porém ela tem uma característica muito marcante que é o cabelo roxo, porque aquele cabelo roxo demonstra principalmente o nível de poder dela. Ele é o cabelo roxo, ele é um cabelo volumoso, ela tem uma característica muito peculiar de uma pessoa, de uma mulher forte, tipo daquelas assassinas de videogame. Margot é foda. Sou apaixonada por essa mulher. A característica dela marca o poder que ela tem e a imponência dela marca o quanto ela é forte, vigorosa, como rainha também de tudo no reino onde se passa a história. Ela tem aquela imponência, faz parte da história do personagem e acompanha também a próxima coisa que você tem que se preocupar com o seu personagem, que é a personalidade dele. De nada adianta se eu fizesse, até que seria engraçado também, e aí, como eu falei, tudo depende da estratégia que você vai ter, fazer uma personagem com uma característica super fofa, tipo a Docinho das Meninas Superpoderosas. Ela parece ser super fofinha, só que ela tem uma personalidade muito forte, né? Mas ainda assim ela tem algumas características, cabelo preto, a cor da roupa verde, tanto que ela dá uma. Eles dão meio que uma masculinizada nela, ou algo do tipo, pra dizer que ela é mais brava e etc e tal. Mas a personalidade do seu personagem precisa ser uma das coisas também que você tem que levantar e imaginar antes de você começar a escrever a sua história. Como que aquele personagem se porta mediante as outras pessoas? Quais são os valores que ele carrega? No que ele acredita? Como que ele lida com as pessoas? Isso é importante. Como eu falei, a Margot, ela é a rainha da coisa toda lá no reino. Ela é a mais poderosa. E vilã, mocinho, a gente descobre com o tempo, mas fato é que pro povo dela, ela é a grande heroína. Pro povo inimigo, ela é o grande vilão. Mas entenda como aquele personagem reage, quais são as emoções, quais são as atitudes. Isso é importante, porque quando a pessoa for ler a sua história e ler como aquele personagem é, não só a característica física, mas também as características de personalidade dele, cria esse vínculo, tipo, nossa, ele reage assim também quando tá frustrado. Nossa, tipo, ai, sou muito eu na vida, esse personagem. Ai, nossa, ela chuta o balde mesmo e dá várias respostinhas. Caraca, essa sou eu quero ser essa pessoa. Então, presta atenção na personalidade que você vai dar para os seus personagens. Claro que existem personagens com personalidades diferentes. O protagonista vai ser, sei lá, bonzinho ou não também, aí depende se for um anti-herói, por exemplo. O vilão nem sempre tem uma característica de ser super do mal, carrancudo, tem vilões que são engraçados até algumas vezes, pode existir independente, não é que todo personagem, todos os personagens precisam ser dessa maneira. Cada personagem você precisa pensar, como eu falei, qual é a estratégia dele dentro da história, né? Qual é a posição dele, e para aquilo você vai definir como é que é, não só a característica física, mas também a personalidade dele, para que os seus leitores possam se relacionar. Tipo, escolher, tipo, cara, esse cara me representa. Poderes. Aqui eu tô falando exclusivamente sobre histórias onde, obviamente, se faz necessário poderes, superpoderes. Por que eu resolvi escolher esse tema? Porque geralmente eu faço histórias de ficção e fantasia que os personagens têm algum tipo de poder. E eu acho interessante porque muita gente também que me segue para aprender histórias são pessoas que gostam de escrever também tipos de história que tenham esses poderes. E o que você tem que ficar ligado nisso? Quais são as limitações? É claro, a gente tem aqueles personagens apelão, por exemplo, a Margot é a minha personagem apelona no Yuru no Sekai, é tipo uma Dara lá dessa terra.
mas ela também tem suas limitações. E você também tem que entender quais são as limitações dentro dos poderes, das magias ou de qualquer coisa que for dentro da sua história. Qual é a regra do jogo? Boku no Hero, por exemplo, as pessoas têm poder, cada um tem o seu, mas existem limitações, elas não conseguem fazer tudo, cada uma tem a sua limitação, também é por conta de poder. No Naruto também a gente vê quando eles fazem lá é, as invocações do chakra, né, os sinais, etc. Precisa ter o sinal para fazer aquela invocação. Nem todo mundo consegue mexer com todos os elementos. Tem um nível também, se o chakra acaba, a pessoa não consegue fazer e etc. Então, quais são as limitações? Qual é a regra do jogo? E precisa fazer sentido para aquela história, tá bom? Não é simplesmente, o cara tem o poder de mover o mundo, céus e terras e fim, tipo, o quê? Entendeu? Faça que aquilo dali tenha pelo menos algum sentido. Madara é apelão demais, mas eu gosto too much dele. Eu acho que pra história ele meio que. Não sei se faz sentido, mas foi legal, foi bom. Gostei do personagem, então não tem muito o que criticar. Mas talvez, de fato, não fizesse muito sentido o Madara ter tanto poder assim. Ao ponto, é claro, de Kaguya vir ser a única a conseguir bater de frente com ele. Enfim, mas tome cuidado com personagens apelões. Não com personagens apelões, tome cuidado com essa questão de não existir regra. Talvez possa sim, nós estamos em Boku no Hero, Iron Master e o vilão, que olha só, eu esqueci o nome, o cara lá você sabe, o vilão lá dele, o principal, o inimigo número um dele. Eles batem lá de frente, eles são muito apelões, eles são muito poderosos. Um tem o poder de todos, tem o poder de consumir todos, o outro tem o poder de, né, de quase todo mundo. Ele é o cara e tal. São apelões, mas fazem sentido, têm as suas limitações dentro da história e que faz a gente assentar e entender que aquele poder ele pode ser interessante, faz mais sentido, o nosso cérebro aceita mais, o leitor aceita mais aquilo. Próximo ponto é história, de onde vem aquele personagem que você quer jogar ele ali para aquela história. É óbvio que às vezes, por estratégia, você coloca o cara sem passado. Mas uma coisa, você querer esconder um passado estratégico dele, sei lá, não quero dizer de quem ele é filho porque eu vou revelar lá no final. Não quero dizer que tipo de poder ele tem porque eu vou revelar lá no final. Tudo bem, não tem problema. Como, por exemplo, a história algumas histórias são omitidas para serem reveladas no meio para o final daquilo dali. Não tem problema nenhum, desde que seja óbvio alguma coisa estratégica. Entretanto, mesmo assim, você precisa contar o mínimo de história daquele personagem. Tudo bem que você não vai contar quem são os pais dele, mas até aquele momento que a pessoa conheceu, da onde ele veio? O que ele andou fazendo? Andou vagando por aí e ele perdeu a memória, ele não sabia quem eram os pais. O que ele fazia até aquele momento? Ele roubava, ele fazia, sei lá. O que ele fazia? Quem era essa pessoa antes? Por que isso é importante, gente? Isso gera conexão. E nem todos os personagens você vai esconder a história, né? Isso gera conexão também, tanto quanto a questão da personalidade. Todo personagem precisa ter uma grande história. Não. Mas uma coisa que eu gosto muito de Naruto também, como eu já falei, eu dou muito exemplo de Naruto, não só porque a história está se baseando nele, mas porque a maioria das pessoas já assistiram pelo menos um episódio. E o legal é que cada personagem, mesmo o mais simples possível, tem alguma história. Você sabe de onde ele veio, você sabe quem ele é, você conhece o mínimo de história daquele cara. Às vezes isso era meio chato, porque virava um filler desnecessário, mas era legal porque, ok, a gente conhecia outros personagens que às vezes eram só figurantes, nossa, na guerra, então a gente conhecia história de tanto figurante que, putz grila. Mas tudo bem. Sem excessos, tá? Sem excessos, tudo na medida certa. Conte a história daquele personagem. E não necessariamente contar a história dele, mas entenda qual é a história daquele cara ali, da onde ele veio, e que o personagem saiba de uma hora ou outra, às vezes numa conversa, às vezes numa roda ali de amigos, sei lá, na conversa durante a trama, ele tá lá e acaba falando, conversando sobre como que era a história dele. Porque no passado ele tinha uma mulher que não sei o que ele amava tanto e tal. Porque no passado ele veio de uma vila e etc. Enfim, o importante é a pessoa entender e saber qual é o histórico, o mínimo que seja daquele personagem, para que e isso seja estratégico para que você consiga gerar conexão com o seu leitor. Juliana, por que é tão importante gerar conexão com o leitor? Porque é isso, gente, que faz a gente ficar vidrado na história, fissurado. Além do suspense, o suspense ou aquela questão de tipo, eu vou fazer uma história bem legal, que as pessoas sempre queiram saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, isso é ótimo, é excelente, a gente falou sobre isso no episódio passado. Mas quando você cria um personagem que tenha conexão com as pessoas, cara, isso é muito legal. Você faz a pessoa se mergulhar, você faz a pessoa viver aquela história como se ela estivesse ali dentro.
E isso faz toda a diferença de uma história simples que vai ser facilmente esquecida daquela que a pessoa vai guardar no coração pro resto da vida. E por último, mas não menos importante, dos principais pontos que eu levanto para os meus personagens, claro, que pode ter muitas outras coisas por aí, linhagem, né? Ou seja, família, da onde veio e etc. E pode ter sim muitas coisas, língua que fala e tal. Nossa, pode ter muitos outros elementos que são importantes para a sua história. Eu tô levantando aqui os que eu acho que são importantes e o que necessitava ter uma atenção a mais. E para mim esse é um dos pontos assim principais, cruciais, que é o objetivo. O que que o seu personagem está fazendo dentro da sua história? Personagens sem objetivos, personagens sem propósito, elementos sem propósito, tudo na sua história que não tem um propósito, um objetivo de existir lá, é inutilidade. É você pegar a sua criatividade, amassar e jogar no lixo. Você pegou seu tempo e jogou fora. Não faça isso com a sua história, não faça isso com você. Aí, às vezes, você gasta energia com personagens que são inúteis e poderia estar gastando essa energia em fazer, sei lá, um grande final, uma grande estratégia para o seu leitor se surpreender durante a história, incentivar, sei lá, investir mais tempo no enredo e etc. Os personagens precisam ter um objetivo e eu sempre gosto de colocar na planilha de personagens lá do ladinho do nome deles qual é o objetivo que aquele personagem tem na história. Qual é o objetivo dele na história e qual o objetivo aquele personagem tem. Tipo, o personagem só tá ali por estar ali, ele só tá vivendo, deixa a vida me levar. Não, qual é o objetivo que ele tem dentro daquela jornada que ele tá vivendo? Seja o protagonista, seja o vilão, né, o antagonista, seja qualquer um dos outros, é importante. Claro, personagens que são aqueles que a gente chama de figurantes, eles precisam sim ter um objetivo do porquê de existir ali, não pode ser simplesmente o cara para encher linguiça, mas é, não necessariamente eles precisam ter esse objetivo claro do que eles precisam alcançar na vida. Pelo menos os personagens principais, e não só os protagonistas, mas o que está próximo desse personagem principal, os que têm mais tempo de cena e etc., que estão caminhando às vezes com o protagonista nessa jornada, eles também precisam ter um objetivo para que seja interessante. É muito legal que os personagens da história não se concentrem, que a história não se concentre só no protagonista, que existam outros personagens que também te façam mergulhar naquela história, que existam personagens que realmente chamem a atenção. A gente tem isso em histórias grandes, Game of Thrones, a gente podia escolher quem a gente mais gostava, independente de ser protagonista ou não, e muita gente amava mais outros personagens que eram coadjuvantes do que necessariamente os protagonistas. E outras histórias que a gente acompanha também temos pessoas que gostam mais até de outros personagens do que do próprio protagonista. Isso é muito legal. Então, faça isso, tenha isso em mente também, que os outros personagens ganhem espaço, que você trabalhe bem com todos os personagens, de forma que eles não sejam inúteis na história, mas que eles tenham sim seu grau de importância ali dentro e que as pessoas, os leitores, possam se apaixonar não só pelo protagonista ou pelo antagonista, pelo vilão, mas por esses outros personagens também. Para finalizar, eu tô colocando agora na tela para você ver quais são os pontos do Alan Miller, que é um dos personagens principais. Nós temos o S e a Naomi, que são personagens que vocês também vão conhecer logo no início, mas esse é o primeiro recrutado, digamos assim. Então eu tenho aí quais são as características, qual é o nome, característica, idade, qual é o objetivo, o que ele procura, quer proteger a família dele, qual é o tipo de poder. Coloquei também algo que é importante para mim, que é a linhagem. A gente tem aí, por exemplo, a nacionalidade, que é algo que para mim é importante. Porque, como eu falei, cada recrutado vai estar em um lugar do mundo, então para mim é interessante que eu saiba a nacionalidade deles. Para quê? Para que eu pegue costumes, elementos, que aquele personagem de repente fale um diálogo. É legal quando a gente, sei lá, come no Burger King do Brooklyn, exemplo, né? Mas é uma coisa que é peculiar dele, da onde ele é, e isso me ajuda também a montar a característica e como ele vai agir, reagir, mediante algumas situações estranhas que ele vai encontrar na China e etc. Características físicas, né? No caso, 26 anos, estatura mediana, louro, corpo atlético e olhos azuis. Por que corpo atlético e olhos azuis? Ele é um típico americano que gostaria de fazer esportes e tal. Isso tá dentro
da história dele que a gente vê mais pra frente, porque ele queria muito ser esportista, ele tenta treinar pra isso, mas ele não consegue viver essa vida por ter sempre que participar desses estudos pra conseguir ganhar dinheiro mais fácil e sustentar a família dele. Personalidade. Seu lema é sempre ajudar os outros, muitas vezes isso pode custar caro, mas ele não se importa. Porém, no fundo, Alan está querendo a aprovação dos outros, um atestado de que ele é uma pessoa boa, para conseguir aceitar o fato de ser diferente. Não só o fato de ser diferente, mas ele vive buscando essa aprovação, essa aceitação, mostrando que é bom, porque no fundo ele também sente aquela culpa de, por mais que ele esteja fazendo a coisa certa, não seria o que ele queria fazer. Ele queria mesmo era chutar o balde, largar tudo e seguir os sonhos e carreiras dele atlética, mas ele não pode fazer isso porque ele precisa da responsabilidade de estar lá pela família e para proteger a família. História, abandonou o sonho de ser jogador de futebol americano, não poderia treinar, pois precisava participar dos estudos de laboratório para sustentar e proteger a família. Esse é o histórico dele, é o histórico que a gente vai apresentar nos 2 capítulos principais dele. Como eu falei, eu reservei esses capítulos iniciais só para a gente contar a história dos recrutados, e justamente entender da onde ele veio, por que ele tem esse histórico, por que ele carrega essa culpa dentro dele, por que ele vai ficar balançado quando ele recebeu o chamado para fazer o estudo na China. O objetivo dele principal é proteger a sua família, e é por isso que ele luta, é por todas as situações difíceis que ele vai percorrer, que ele vai passar, todos os desafios, tudo que ele faz e que a força dele é para proteger a família dele. Independente de tudo, ele abre mão dos próprios sonhos para proteger a família. O poder dele é a velocidade e a linhagem é Minato e Naruto. Como eu falei aqui no início, eu acho que eu não comentei nos outros, e também eu vou contando aos poucos, a história se passa nos dias atuais, onde existe... isso eu contei no primeiro episódio, onde existe um mal maior que foi selado dentro da muralha da China quando a Era Ninja estava chegando ao fim. Mas esse selo está se rompendo e é preciso que esses heróis de guerra, né, esses ninjas, retornem à vida. Não pelo Edo Tensei, mas a forma encontrada pela ciência que meio que clonam essas pessoas, né? Inserem as células igual eles fazem em Naruto, em Boruto também, que pega a célula do Hashirama e faz 300 coisas. Eu pego essa linha aí de pensamento que eles pegam essas células dessas pessoas e implantam. Algumas pessoas deram certo, outras não, por isso que nós não vamos ter o conjunto completo ou os principais. É óbvio que aí foi escolha minha, os poderes, e que talvez, se tudo der certo, numa próxima temporada, outras pessoas, outros recrutados podem existir ao longo do tempo. E a linhagem do Alan é Naruto e Minato. Ele não tem o mesmo poder do Naruto, ele não tem a Kurama, mas ele puxou muito mais, desenvolveu muito mais os poderes do Minato. É claro que a gente sabe que não é necessariamente um poder, eles fazem a invocação do jutsu através, né, dos sinais, etc. Mas aí eu tenho uma explicação também científica do porquê que eles conseguem fazer isso sem os selos, ou que eles conseguem fazer sem os selos o mínimo, mas que quando eles forem para o estudo da China e aprenderem mais sobre isso, aí sim eles vão ter o mesmo nível de poder que a gente conhece dos personagens antigos. Só vou dar uma palhinha desse, não vou contar os outros, mas para vocês ficarem curiosos e lerem. Tá muito perto de eu concluir essa história e aí eu começar a postar ela no Notepad. Geralmente eu gosto de postar ela no Notepad quando já tá concluído, porque qualquer problema que dê, eu não atraso e vocês não ficam aí na ansiedade de, ai meu Deus, cadê o próximo capítulo? Lembrando sempre, cada personagem, cada história vai precisar que o personagem tenha uma característica específica ou alguma informação. Então, pense bem em como você vai fazer seus personagens, pense do que você precisa saber deles, o que eles precisam ter de características peculiares, ali, particulares dele, para que você sempre tenha isso na mente, para que esse personagem gere conexão e tenha um objetivo claro dentro da sua história. Minasan, é isso por hoje. Um beijo grande, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que isso tenha te ajudado de alguma forma. Você já sabe, me segue aqui nas redes sociais, dá um like nesse vídeo se essa aula te ajudou, compartilha com seus amigos que também podem escrever boas histórias, quem sabe junto com você. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo para você baixar o e-book Como Escrever uma História em 3 Passos. E aí, se você quiser fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp, onde eu mando conteúdos ou novidades exclusivas, o pessoal lá sabe primeiro das coisas que vão acontecer e também podem tirar dúvida comigo, não só na lista do WhatsApp, mas também no Instagram, me segue lá, @jlbaby.
E aí eu respondo também as dúvidas lá, e lá no Instagram, no Facebook, eu sempre mando vídeos diários com algumas sacadas, às vezes algum trecho aqui do Entre Linhas, outras sacadas que eu dou no Stories, ou algum texto que eu publico, para sempre dar aquele empurrãozinho a mais para você conseguir escrever essas histórias. Além disso, no YouTube eu também coloco as lições, que são lições que a gente aprende com as histórias que a gente já ama, que eu acho isso essencial, para você entender as essências de cada uma das histórias que ajudam a gente a evoluir como pessoas e que você também possa escrever histórias que ajudem outras pessoas a evoluírem também. Eu acho isso fantástico. Então, um beijo grande e até a próxima!